Estou louco para pregar, irmão. Glória a Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, né? Não sei se eu vou, né? Estou destreinado, né? Eu vi o pessoal pregando, pastor Lucivânio, pastor Júnior, a Tesa. Eu falei, meu Deus, o pessoal está pregando demais. Que maravilha, né? Mas eu tenho uma palavra para o nosso coração nessa manhã. E a minha oração é que ela fale com você igual falou comigo. Lucas capítulo de número 5. E o verso 1 diz o seguinte: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grande multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. E ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou a multidão. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá aonde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. E dessas vezes as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. E então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase se afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. E assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu: não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de gente. E assim chegaram à praia e deixaram tudo, diga tudo, e seguiram Jesus. Amém? Eu amo esse texto, né? Esse texto é um texto maravilhoso. A gente vê no mesmo lugar 2 histórias sendo contadas. A gente vê que a história de uma multidão que estava sedento para ouvir uma palavra de Jesus, para ouvir uma palavra que transforma. A Bíblia diz que Jesus de manhã cedo, porque isso aconteceu de manhã cedo. Os pescadores, os barcos, geralmente eles chegam pela manhã para trazer os seus peixes. E Jesus já está aqui de manhã cedo, juntamente com uma multidão que quer ouvir a palavra de Jesus cedo. De manhã cedo é um momento maravilhoso para a gente ouvir Deus falar conosco. Que nós possamos entender isso como nosso tempo de encontro com Deus. Porque quando você começa o seu dia, as coisas elas começam a acontecer, a nossa cabeça começa a ficar cheia, e a gente começa a não ouvir de uma maneira assim tão nítida e tão lúcida a voz de Jesus. Precisamos ter o nosso cedo com Deus. E Deus ele quer
te encontrar cedo. Quando nós acordarmos, a primeira coisa que devemos fazer é o quê? É buscar ouvir a voz de Deus, através do nosso devocional, através da palavra, através do louvor, através da nossa oração. É porque a nossa mente neste momento ela está livre. A multidão estava sedenta. Essa multidão era uma multidão que estava sem direção. E a direção para a nossa vida, ela só acontece quando nós ouvimos a voz de Deus, não a voz de homens, mas a voz de Deus. Essa multidão foi a multidão que escolheu acordar um pouco mais cedo, para poder ouvir aquilo que Jesus tinha para a vida deles. Que bom que você está aqui nessa manhã, e eu tenho certeza que Deus já começou a dar uma direção, aleluia, para a tua vida, para a tua semana, aleluia. A outra história é uma história de pessoas que nem dormiram à noite. Talvez a multidão, talvez não, a multidão com certeza dormiu à noite, tranquila, se levantou para ouvir a voz de Jesus. Mas agora essa segunda história, que é a história dos pescadores, eles não dormiram à noite, porque a Bíblia diz que eles estavam trabalhando, eles estavam pescando, eles estavam preocupados, tentando defender, sabe, os impostos da sua empresa, porque a Bíblia diz que eles eram sócios, pagarem as suas contas, e eles agora estão ali, tipo, de manhã cedo, não conseguiram nada, trabalharam a noite inteira preocupados. A Bíblia diz que eles não conseguem nada. E o verso de número 1 vai começar assim, ó: estando Jesus à beira do lago, grande multidão apertava em volta para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Esses barcos estavam vazios. Vazios. Ou seja, toda aquela autossuficiência de Pedro e os demais sócios deles, que no futuro ia se tornarem discípulos de Jesus, toda a soberba, tudo aquilo que eles estavam pensando: não, eu vou conseguir acertar a minha vida, acertar minhas contas, cuidar da minha família com a minha própria força. E quando as forças dele se esgotaram, agora eles estão o quê? Vazios. Os barcos deles estão vazios. Eles não têm mais nada para fazer, até desistiram de tudo. Mas o interessante é quando nós estamos vazios de nós mesmos, nós abrimos espaço para Jesus entrar na nossa vida. Quando nós estamos vazios da nossa intelectualidade, quando a gente está vazio, eu não tenho mais ideia de nada. Quando a gente não tem, aí Jesus olha assim, a Bíblia diz, porque Jesus viu os 2 barcos, que eles estavam vazios. Agora olha que interessante aqui. Eu não sei se se você tem, sabe, tem uma das coisas que nos faz diferente dos animais, é a imaginação. Eu começo a imaginar aquele cenário, sabe, eu morava em Fortaleza antes, e teve um tempo que a gente morava num morro, que dava para ver tudo massa, assim, na Praia do Futuro, Náutico Futuro. Você ficava assim, um morro de, sabe, você subia, era só areia, você ficava lá em cima, e de manhã cedo, encostava aquele monte de barcos dos pescadores, e ali até a gente ia de manhã cedo para comprar uns peixes que era mais barato, aqueles peixes que não era levado para o mercado, eles vendiam ali na praia, era mais barato, e a gente via aquele monte de barco. Agora você imagina só, imagina que você está nesse morro, né? Lá no Ceará a gente chamava Castelo Encantado, a gente chamava lá o morro. Então
Você imagina aquela praia assim, lotada de barcos. Mas a Bíblia diz no verso 2 que ele notou junto à praia que havia quantos? 2. Por que talvez chamou a atenção de Jesus? Naquele monte de barcos que com certeza eles estavam chegando ali para atracar os seus barcos, mas provavelmente, assim eu fico pensando, que alguns barcos tinham pescado algumas coisas, mas o barco de Pedro e de seus sócios estavam o quê? Vazios. Os outros talvez tenham conseguido algumas coisas, mas Jesus olha e vê, aqueles 2 barcos estão o quê? Vazios. Você imagina Pedro lavando a sua rede, olhando o pessoal juntando o peixe que pegou e ele nada, e ele achando, olha, Deus esqueceu de mim, porque Pedro era religioso, irmão. A cultura judaica é uma cultura voltada em torno da religião, mas Jesus olha e vê a necessidade, mas Jesus olha e vê que naquele barco, por que Jesus não entrou nos outros barcos? Porque os outros barcos provavelmente tinha algo já estava cheio de alguma coisa, mas aqueles 2 barcos estavam vazios. Quando a nossa vida existe espaço para Deus operar, quando na nossa vida existe espaço para o Espírito Santo vir, com certeza Ele olha para você e diz: há um espaço no coração, na vida dessa família, na vida dessa pessoa, eu vou entrar nesse barco e vou fazer a diferença. Ele olha e ele entra dentro daqueles barcos. Ele olha e vê que Pedro, olha o que diz o verso 2. Esse texto é muito rico. Eu espero que antes de eu dar essa introdução eu possa pregar a mensagem que eu trouxe. Fala assim, ó, ele notou que junto à praia havia 2 barcos que estavam vazios, deixados por pescadores que lavavam a rede. Eles não tinham conseguido aquilo que eles queriam. O que é que eles queriam? Peixe. E na busca por peixe, sabe o que aconteceu? Eles sujaram a rede. Eu não sei se talvez a boa parte vocês não sabem nem o que é uma tarrafa. Quem sabe o que é uma tarrafa aí? Ô gente, aleluia. A tarrafa é uma rede que agora vocês vão ver, vão entender. A tarrafa é uma rede que você pega e ela é feito de nalho, a linha, né? De nalho, né? As mulheres lá no Ceará, elas tecem aquilo lá. Aí eles colocam um pedaço de chumbo. E aí eles fecham uma rede aqui, ó. E aí eles abrem assim e jogam. Quando eles jogam a rede abre assim, ó. E ela cai na água e ela vai descendo. Então tudo aquilo que está ali na água entra naquela rede. E eles vão puxando, e aquela rede vai o quê? Se não vier peixe, vai trazendo galho, trazendo garrafa PET, vai sujando a rede. E Pedro estava ali, não tinha pescado nada, mas tinha algo interessante aqui na vida de Pedro. Ele falou: apesar de eu não ter conseguido ainda o que eu queria conseguir, que era peixe, eu não vou deixar a minha rede bagunçada. Eu vou preparar a minha rede. Ele estava preparando a rede para a próxima pesca. Tem gente que vem uma dificuldade na sua vida, aleluia, e aí ele começa a desistir de tudo e deixa a sua vida bagunçada. Deixa eu falar uma coisa: prepara a tua rede, se o teu barco está vazio, porque Jesus vai entrar, aleluia, e vai ter milagre na tua casa. Ele esvaziou o barco,
e ele está arrumando a rede. Eu aprendi uma coisa, sabe? Tem gente, o que é arrumar a rede, pastor? Arrumar a rede, meu irmão, é você preparar a tua vida, mesmo que ela esteja um caos, você não deixar essa vida se tornar um caos. Tem gente que a vida está tão caos que a gente vê na casa, é uma bagunça, sabe? Bagunça atrai a presença de espírito maligno, bagunça atrai presença de Satanás. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que está tão, sabe, passou a noite inteira pescando, não pegou nada, está tão frustrado que ele acorda e não consegue nem arrumar a sua cama. Sabe qual é o primeiro desafio que a gente tem que fazer quando acorda? Arrumar a cama. É o primeiro desafio. O teu cérebro vai entender, não, eu venci meu primeiro obstáculo. Porque se você deixar a sua vida bagunçada, ela é lugar para o diabo operar. Aleluia, esvazie a sua vida para Jesus entrar, aleluia, lave as suas redes para receber o milagre que Deus tem para a tua vida. Arruma a tua casa. Sabe, a primeira coisa que a gente vê na nossa vida quando a gente não está bem, a gente começa a não se cuidar. Esses dias eu vi um vídeo de uma garotinha. Ela falou, eu não lembro o nome dela, mas ela falava assim, de um jeito assim para rir, né? Ei, você é pobre, mas não é relaxada não. Olha no espelho, põe a maquiagem, seja pobre, mas seja bonita. Então nós precisamos levantar a nossa autoestima. Precisamos, sabe, olhar e falar assim, não, eu vou preparar minhas redes, porque eu sei que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu penso ou imagino. Prepara a tua rede, Deus vai fazer milagre na tua vida. Aleluia. Você imagina só, se Pedro não tivesse com a rede limpa, quando a oportunidade chegou, porque não adianta nada, presta atenção, não adianta nada se a oportunidade bate na porta da sua vida e você não está preparado. Se a oportunidade bater na porta da tua vida, você vai estar preparado? A Bíblia diz que Jesus, ele vai lá, e quando ele termina de falar, ele diz a Simão, agora vai aonde é mais fundo. Quando nós esvaziamos o nosso barco para Jesus entrar, quando nós limpamos a nossa rede, preparamos para o milagre, agora nós ouvimos o que? A palavra de Deus, a direção de Deus. Jesus agora vai dar uma direção para Pedro, vai dizer, Pedro, vai mais fundo, vai mais fundo. Jesus, ele tinha a condição de falar para o cardume de peixe, dizer, olha, pode vir para o raso. Mas ele queria levar Pedro no lugar aonde ele não tinha conseguido nada, porque tinha ido sozinho. Pedro, você foi, mas foi sozinho, aleluia, mas agora eu vou contigo no mesmo lugar aonde você não conseguiu o teu milagre, no mesmo lugar aonde você foi frustrado, eu vou te erguer, eu vou te abençoar. Pastor, já tentei e não deu certo. Não deu certo porque não estava com Jesus. Não deu certo porque a rede não estava preparada. Não deu certo porque o barco não estava vazio. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí bem forte. O verso 5 diz, olha, Simão Pedro diz, mestre, trabalhamos a noite toda
e não pegamos nada. Olha onde está escondido o mistério aqui. Trabalhamos a noite toda. Nós não precisamos fazer força. Tem um texto no Antigo Testamento que é um momento de guerra do povo de Israel. O rei vai consultar a Deus, e Deus fala através do profeta dizendo: olha, nessa luta, nessa batalha, vocês não têm que pelejar, eu vou pelejar por vocês, eu vou lutar por vocês, você não tem que pôr nenhuma força. Sabe um dos nomes de Deus no Antigo Testamento? Jeová Nissi. O que é isso, pastor? Era aquele camarada lá na guerra, aquele soldado que carregava uma bandeira, dizendo aqui: olha, nós estamos representando o rei, aleluia, nós estamos representando o reino. Jeová Nissi quer dizer: Deus está na frente para lutar as tuas batalhas. Pedro diz: olha, Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que mandou, vamos lançar a rede novamente. Você já imaginou se a rede não está preparada? Eles iam lançar o quê? O que eles iam fazer? E a Bíblia diz que dessa vez as redes ficaram cheias de peixe e começaram a se rasgar. Aleluia. Existe um mistério aqui. A Bíblia diz: olha, a rede ficou cheia de peixe e começaram a se rasgar. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que o milagre de Deus era tão grande na vida deles, aleluia, por eles estarem preparados, por o barco deles estar vazio, por a rede estar lavada. O milagre foi tão grande que começou a se romper a ponto de abençoar os outros barcos, porque ele diz: ei, ó, os peixes estão fugindo, vem para cá, que temos para nós e temos para vocês. Deixa eu falar, Deus vai abençoar a tua vida de uma maneira tão poderosa que a rede vai se rasgar para poder abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Aleluia. Se a rede não se rasga, ia caber só no barco deles, mas a bênção era tão grande, era transbordante, era sacudida, era recalcada, aleluia, de uma maneira tal que era capaz de abençoar outras pessoas. Aí você vê as promessas de Deus dizendo: olha, você não é cauda, você é cabeça, você vai ter para você, vai ter para dar, você não vai tomar emprestado, mas vai ter para emprestar. Sabe por quê? Porque a bênção vai ser tão grande e as redes vão estar preparadas, mas vão se rasgar para abençoar outras pessoas. Aleluia. Agora, para que isso aconteça, eu quero fazer um convite para vivermos uma vida em profundidade em Jesus. Jesus só entra em barco que está vazio. Se o barco está cheio, ele não entra, não tem espaço para ele. Jesus só faz milagre quando as redes estão prontas. Eles estão ali, ó, limpando, talvez até costurando um pouco da rede para se rasgar de novo. Uma coisa é a rede se rasgar pela dificuldade, pelos entulhos, pelos galhos, e outra coisa é quando a rede se rasga pela bênção de Deus. Há uma diferença. Agora, para que eu e você possamos experimentar as águas profundas de Jesus, primeiro, esteja pronto para as oportunidades de Jesus em sua vida.
Pedro, embora não sabia que Jesus estava vindo ao seu encontro para levar de volta ao mar da Galileia, ele decidiu lavar suas redes naquela manhã. Eu conheço pessoas, não faz muito tempo, estava precisando de um emprego, aí apareceu um emprego para a pessoa, e a pessoa não tinha nem um currículo pronto, assim, tipo, para começar já, a pessoa não tinha nenhum currículo. Nós precisamos estar pronto, irmão, para que você e eu possamos experimentar as águas profundas de Jesus. Nós precisamos estar pronto para as oportunidades na nossa vida. Redes limpas significa que alguém está preparado para o próximo momento, para aquilo que vai acontecer, para aquilo que Deus tem preparado, está preparando para a nossa vida. E Deus tem preparado algo maravilhoso. Deus tem preparado algo poderoso. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não sei, verdadeiramente não sei. Mas a pergunta agora não é o que você está passando. A pergunta é se há espaço para Jesus entrar nesse barco e se as redes estão prontas para Ele fazer milagre na tua vida. Você acha que é fácil, irmão? Foi fácil para Pedro? Imagina, todo mundo sabe que Pedro era aquele cara tipo nordestino raiz, tipo Seu Lunga. Quem já ouviu falar no Seu Lunga? Seu Lunga, o pessoal fala que ele era um cara ignorante, né? Uma vez disse que ele estava consertando as telhas da casa dele lá. Ele falou que ele não é ignorante numa entrevista. Ele falou que não gosta de pergunta idiota. E ele estava consertando as redes. Estava consertando o telhado da casa dele. Todo mundo passava lá, via que ele estava consertando um telhado. Aí um cara passou lá e falou assim: ô, Seu Lunga, bom dia. Tudo bem? Tudo. O senhor está consertando um telhado? Ele pegou o martelo. Não, estou quebrando. Começou a quebrar. Por isso que fala que ele era ignorante. Pedro era mais ou menos esse, nordestino raiz. Ele tinha tudo para pegar aquelas redes lá e falar assim: Tiago, João, filho de Zebedeu, conserta esse negócio aí, eu estou indo embora, estou indo para casa. Mas não. Sabe o que ele fez? Ele parou e foi consertar a rede. Ele falou assim: eu não peguei hoje, mas amanhã eu vou sair de novo. Ele não ia sair agora, mas estava já deixando as redes preparadas para o próximo evento, para a próxima pescaria. Então aproveita isso, meu irmão. Se você quiser viver uma experiência de águas profundas com Jesus, esteja pronto para a oportunidade de Jesus na sua vida. Imagina se esse convite ele tem chegado quando as redes estão sujas, quando a rede não está preparada. Ele tinha perdido a oportunidade. Porque tem gente assim, que eles às vezes não estão preparados para quando a oportunidade surgir. E nós não sabemos. A nossa vida, ela pode mudar. Você pode sair daqui, a tua vida mudar ali fora já. Ou eu posso estar pregando aqui, você receber um telefonema e a vida tua já mudar. Mas eu preciso estar preparado. A Bíblia vai contar uma história muito interessante em Evangelho de João capítulo 5. A Bíblia diz que existia um homem que estava 38 anos, que ele estava enfermo, e todo ano ele ia num tanque ali, onde as pessoas acreditavam que de tempo em tempo um anjo vinha, sacudia a água, e aquele primeiro que caísse lá dentro era curado. Aquele homem está ali, esperando ser curado, 38 anos. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega ali perto daquele tanque lá, e ele mira naquele homem. Ele diz: hoje eu vou abençoar a vida daquela pessoa, hoje eu vou abençoar a vida daquele homem, hoje eu vou abençoar a vida daquela mulher. Aí quando ele chega perto daquele homem, ele faz a pergunta: você quer ser curado? O camarada diz: Senhor, as minhas redes não estão prontas,
porque quando eu vou lançar minha rede, já outro lança antes de mim. Quando eu vou pensar em entrar na água, outro já entrou antes de mim. Ele nunca põe a culpa nele, a culpa é sempre da outra pessoa que passou na frente dele. Ei, se Pedro não tivesse com a rede pronta, Jesus com certeza iria para o próximo barco que tivesse com a rede pronta. Quantos estão aí com a rede pronta para que Jesus possa operar milagre na tua vida? O homem diz: Senhor, as minhas redes não estão prontas. Ainda bem que Jesus, ele é maravilhoso, né, irmão? Mas já no evento, a Bíblia diz que Jesus ia para Jericó. E ele vai passando ali, ó, numa rua. Aquela rua, segundo Flávio Joséfo, era uma rua onde os mendigos, os cegos, paralíticos ficavam ali para pedir esmola. Jesus está passando. Enquanto Jesus está passando, eu começo a imaginar, sabe, aquele mutirão de pessoas necessitadas, colocando as suas vasilhas para receber migalhas, moedas. Mas no meio daquele povo, existe um ali que tem a mesma necessidade. Todos ali estavam com necessidades. E como eu sempre digo, Deus não abençoa necessidades, Deus abençoa a fé. Necessidade todos nós temos uma, mas fé nem todos têm. Bartimeu, ele tinha o quê? De diferente dos outros? Ele tinha fé e a sua rede estava limpa, preparada. E quando Jesus está passando, Bartimeu, mesmo sem enxergar, e isso mostra o quê? E isso ensina o quê para a gente? Que mesmo sem você ver Jesus de uma maneira visível, você tem que ter a mesma fé de Bartimeu para entender que Ele está passando ali pela tua vida, e mesmo que você não enxergue no meio da tua dificuldade, Ele está passando ali para te abençoar. Presta atenção, ó. Ali naquela rua existiam pessoas que estavam ali paralíticos, mendigando, mas eles tinham o quê? Visão. Tinha pessoas que tinham os mais variados tipos de enfermidades e tinham visão, mas Bartimeu não enxergava com os olhos naturais. Sabe qual é o problema seu, irmão? Quantas vezes Jesus já passou, sabe, pela estrada da tua vida? Quantas vezes Jesus já passou pelas necessidades da tua vida e você não conseguiu enxergar? Por isso que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não vê, mas enxergam o Filho do Homem. Bartimeu não conseguia ver com os olhos naturais, mas ele tinha uma fé, e ele sentia: está passando alguém diferente aqui nessa noite, está passando alguém aqui diferente nessa manhã. Aleluia. O que é isso que eu estou sentindo? Você já imaginou Bartimeu naquele monte de pessoas lá dizendo: o que é isso que eu estou sentindo? Tem alguma coisa passando aqui, eu não sei o que é ainda. Aí alguém diz assim, ó: é Jesus, o Nazareno. Aí Bartimeu, sem ver, de Jesus, por isso que eu estou sentindo alguma coisa diferente, por isso que eu estou sentindo uma presença diferente. Se você entrar na igreja só com os olhos carnais, você nunca vai sentir essa presença diferente. Fecha
teus olhos aí, fecha. Começa a sentir essa presença de Jesus. Começa a sentir essa presença com os olhos não naturais, mas com os olhos da fé. Ah, aleluia. Quem está passando? Quem está nessa igreja agora de manhã? Ah, não é o pastor que voltou, não, é Jesus. É Jesus. É Jesus. Eu posso sentir a presença dele igual aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Ele dizia o seguinte: olha, a gente não ardia o nosso coração quando ele falava conosco. Ah, meu Deus do céu, será que nessa manhã tem alguém que está com o coração queimando, aleluia, porque ele está falando com ele nessa manhã? Oh, aleluia. O discípulo dizia: por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Não queimava, aleluia, não enchia o nosso coração de esperança, não expulsava toda a incerteza, toda a tristeza, não estava saindo quando ele falava conosco. Aí alguém disse ao Bartimeu: é Jesus. Aí Bartimeu, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver, ei, meu irmão, você está muito tímido. O problema seu é que você quer ver. Faça igual Bartimeu, mesmo sem enxergar, tropeçando, vai guiar. Eu vou seguir a voz dele, E Jesus estava lá, e Bartimeu gritando: Senhor, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Aleluia, aleluia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Oh, filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, quero te ver. Você pode ouvir essa música do David Keeler, a voz é mais da hora do que a minha. Aleluia! Oh! Caravavai! Filho de Davi, tem de compaixão de mim. Mas Jesus não falava nada, mas ele ia pelo cheiro, aleluia, ele ia pelo bom perfume, ao cheiro das águas. Quando lá no livro de Jó fala do cheiro das águas, se renovará, aleluia, só com o cheiro, só com a presença, a nossa vida vai ser renovada. Oh, aleluia! E a multidão dizia: ei, maluco, para, vai. Não é desse jeito que a gente adora a Deus, não. Para. Não é desse jeito que Deus recebe a nossa oração. Tem que ficar comportadinho, tem que ficar sentado ali, só colocando a vasilha para pegar migalhas, moedas. Não é desse jeito. Senta, Bartimeu. Eu vejo Bartimeu tipo assim, ó: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Aleluia. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus.
Eu quero essa presença. Eu quero, sabe, Deus, para que a gente possa chamar a atenção de Jesus, a gente precisa ter uma adoração extravagante, irmão. A gente tem que ensinar para a igreja que ela tem liberdade de adorar a Deus do seu jeito. Tem igrejas aí que, se o Espírito Santo saísse dentro da igreja, ela continuaria a trabalhar do mesmo jeito que ela trabalha hoje, enchendo a mente das pessoas e deixando o coração delas vazia. Mas Deus quer, aleluia, que você esvazie a sua mente para tudo aquilo que você espera ou imagina como adorar a Deus, e adore a Deus com o coração, com o espírito e em verdade. Jesus está andando ali e bate: meu filho de Davi. Aí Jesus, e a multidão para. Não é assim que a gente adora a Deus aqui, não. Ah, não é desse jeito, não? E como que é então? É comportadinho. Não. Aqui a gente adora a Deus espontâneo, do jeito que Deus colocar no seu coração. Ah, eu sou uma pessoa mais comportadinha, então fique comportadinho. Eu sou uma pessoa que gosta de levantar a mão e adorar a Deus, então adora a Deus e deixa quem está ouvindo lá, dirigindo no carro, ouvir o teu glória, ouvir o teu aleluia e dizer: existe uma presença poderosa naquele lugar. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus para e manda trazer o cego. Ele escuta a adoração. Sabe, irmão, a Bíblia diz que diante do trono de Deus, no livro de Apocalipse, os 24 anciões o adoram de dia e de noite, de dia e de noite. Você tem que entender uma coisa aqui, meu amado irmão. Quando Satanás pecou e a terça parte dos anjos foram lançados na terra, aleluia, existe um espaço, eu quero crer, eu acredito nisso, que existe um espaço lá no céu preparado para a gente tomar esse lugar onde era dos anjos que adoravam a Deus. A igreja que vai ser arrebatada vai chegar lá dizendo: santo, santo, santo. E aqui neste momento na terra é só um treinamento para aquilo que vamos fazer lá no céu. É por isso que o diabo tem raiva de você e tem raiva de mim, porque ele sabe que você vai tomar o lugar deles. Você vai estar adorando. A diferença de Bartimeu daquele rapaz de 38 anos é que ele estava preparado. As redes estavam lavadas. E quando a oportunidade apareceu, foi checkmate. Ele estava preparado. Ganhou o jogo, game over. Amém. Segundo ainda, pastor. Segundo, ô irmão, estou meio sem pregar. Para que você experimente as águas profundas de Jesus, entenda que só alcançaremos resultados profundos quando Deus entenda que só alcançaremos resultados profundos com Deus quando sairmos da superficialidade. Eu preciso de ser superficial. Embora que Jesus poderia ter trazido aquele cardume de peixe, ele preferiu o oposto, levar Pedro até o mar alto. Jesus estava nos ensinando que há resultado que só teremos na vida se formos ou irmos a um lugar de águas mais profunda. Peixe grande, você só vai
pescar em águas profundas. Grandes milagres só vão ser alcançados em profundidades com Deus. Não espere uma vida de milagres poderosa se você vive só na superficialidade. Se você depende de uma oração de domingo. Porque tem pessoas que dependem somente de uma oração de domingo. Saia da superficialidade. O que é sair da superficialidade? Você não precisa ficar somente com a mensagem de domingo, irmão. Deus tem uma mensagem para você na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Pastor, eu tenho que vir todo dia na igreja. Não, abre a tua Bíblia. Vai ter um momento de oração. Eu não consigo orar. Coloca o fone de ouvido, coloca um louvor lá bonito e começa a ouvir. Começa a adorar a Deus. Pastor, eu tenho preguiça de ler. Coloca a Bíblia em áudio. Faz alguma coisa. Sai da superficialidade. Deus não abençoa pessoas superficiais. Deus quer te levar a águas profundas. Aquilo que os olhos não viu, a mente não imaginou, aquilo que não desceu ao coração, é aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas para isso, você precisa descer mais fundo. O homem já foi na Lua. O homem está tentando colonizar Marte. Mas uma das coisas que eu estudei, o oceano, ele não foi nem 10% desbravado ainda. Existe muito segredo ali no oceano. Você, aleluia, está vivendo em Marte, está andando no mundo da Lua, está igual o balão Marte. Eu vivo sempre no mundo da Lua, aonde Deus quer que você entre em águas profundas, em ver coisas que você nunca viu, que você nunca imaginou. Ei, irmão, chegou o momento, sabe, da gente ter uma igreja que não é superficial. Sabe por que muitos estão desistindo, irmão? Porque não tem base. Qualquer ventinho que sopra, tira ele da igreja. Troca o ministro de louvor. Eu não vou sair porque eu estava com o meu coração no ministro de louvor. Troca alguém de uma liderança. Eu vou sair porque eu gostava daquele líder. E você não gosta de Jesus, irmão. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: Jesus contou uma história dizendo o seguinte: olha, aquele que constrói uma casa edificada em uma rocha, bate o vento, vem a tempestade, mas ele não cai. Por quê? Porque está edificada na rocha. Tem muitas pessoas que estão decepcionadas. A internet está decepcionando muita gente. Mas aquele pastorzão que eu admirava, que metia o chicote em todo mundo, aquilo lá que era igreja. Sabe qual é a igreja, irmão? A igreja verdadeira, eu vou falar agora. Sabe qual é a igreja verdadeira? Sabe o que é o pastor de verdade, irmão? É aquele que luta toda semana para te visitar, para te aconselhar, e todo dia tem que trazer uma palavra diferente. Porque se eu pregar essa mesma palavra na semana que vem, você fala que eu não tenho Deus. Aqui você conhece as minhas falhas. Aqui você conhece a falha de qualquer outro pastor. Agora na internet a gente fala assim: não, olha que pastorzão, olha que não sei o que, aquele pastor que é de Deus. Sabe, é de Deus é aquele que você conhece as suas falhas e mesmo assim não está caindo. Porque aí você começa a ver aqueles que os ídolos que a igreja está admirando, todo mundo caindo aí pela internet aí. E o teu pastorzinho ali, ó. E os teus pastores ali, ó. Mas a pastora Lucivânia, ela fala grosso. Mas está ali, ó. Mas está ali. Todo dia. Nós precisamos entrar em água profunda. Por quê? Porque quando eu estou em profundidade com Deus,
Aconteça o que acontecer, levante líder, caia líder, venha rei e caia rei, aleluia, nada muda entre nós. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Aconteça o que acontecer, nada muda entre nós, porque os meus olhos estão voltados para ti. Oh, aleluia. Oxe, ainda vou pregar 3 horas. Aleluia. Terceiro, para que você experimente águas profundas de Jesus, entenda que Deus geralmente chama as pessoas que estão dispostas a renunciar a algo importante em sua vida. Continua o fundo aí, irmão, porque agora essa aqui tem uma revelação. Aleluia. Terceiro, para que você experimente águas profundas de Jesus, entenda que Deus geralmente chama pessoas que estão dispostas a renunciar algo para a sua vida. Olha o que diz aqui, ó. Verso de número 10. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, preste atenção, não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo, diga tudo, deixaram tudo e o seguiram. Olha, interessante, você vê, imagina assim, ó, imagina um quadro, vamos pintar aqui 3 quadros. Imagina aquela cena que eu falei para vocês, da praia, certo? Pedro lavando as redes. Esse é o primeiro quadro aqui, ó. Pedro lavando as redes. Estão imaginando? Jesus assim, ó, igual eu estou para vocês, olhando para o mar. Pedro lavando as redes, triste, porque não tinha pego nada, o barco vazio. Agora você imagina o segundo quadro, a praia, Pedro e os demais amigos, o barco cheio de peixe, e Pedro sorrindo. O sorriso de Pedro, ó, 9 horas que a gente chama? Sorrindo, porque agora o barco dele está cheio de peixe. Um está vazio e triste, outro está cheio de peixe. E o terceiro quadro, Pedro agora, você só vê o mar, Pedro, sem ver o barco, mas o sorriso de Pedro está maior, mesmo sem os peixes. Sabe por quê, irmão? Entenda que Deus chama pessoas que estão dispostas a renunciar a algo em sua vida. Pedro agora, ele está cheio de peixe ali, uma alegria profunda, mas ele disse assim: não, melhor do que tudo isso agora eu tenho, mas melhor do que tudo isso agora é seguir Jesus, melhor do que isso agora é ir até Jesus, aleluia. A alegria de Pedro é bem maior. Curiosamente, Jesus não chamou Pedro no início daquele quadro, no início da história. Jesus não chamou Pedro quando estava triste, quando ele estava lavando as redes e sem peixe. Mas Jesus, ele chama Pedro quando agora Pedro tem tudo. E Pedro vai dizer o seguinte nessa demonstração: que a alegria do Senhor, ela é maior do que tudo aquilo que eu tenho. Deus vai encher o teu barco, mas Ele vai ver se você
está disposto a deixar tudo por Ele. Isso tem a ver com o coração. Aquilo que Pedro tinha ganho lá com os peixes era meio menor do que tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Tem gente, sabe, irmão, que Jesus não pode encher o barco dele de peixe, pastor. Aquele dia ele fica ali, não, vou ficar aqui. Jesus quer olhar o teu coração e dizer assim: se eu te abençoar, você está disposto a largar tudo e me seguir? Não ponha o seu coração naquilo que Deus tem para a tua vida. Ponha o teu coração em Jesus, no Deus da tua vida. Jesus só abençoa a pessoa de uma maneira extraordinária, aquelas pessoas que estão dispostas a deixar tudo por Ele. Tudo que Abraão queria era um filho, e Deus deu. E tudo que Deus queria era Abraão com filho. E para isso Deus teve que sondar o coração de Abraão e disse: Abraão, você sacrifica o teu único filho, mas eu só tenho aqui, sacrifica o teu único filho. Mostra para mim que eu sou mais importante do que Isaac. Tem pessoas que Deus não pode abençoar com um barracozinho no meio do mato, que ele some de Jesus. Sabe, se o teu coração, quando Jesus ele entra no barco de Pedro, quando está vazio, ele está dizendo o seguinte: olha, se seu coração sempre estiver um espaço para mim, o teu barco sempre vai estar cheio de peixe. Se você deixar os peixes entrar no teu coração vai estar fedendo. Mas se você deixar o espaço para mim entrar, o bom perfume de Jesus vai estar impregnado na tua vida. E quarto, se você quiser viver uma vida em águas profundas com Jesus, coloque a razão da sua alegria em Jesus e não nas coisas. Não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu possuo, mas é aquele que me possui. Não é a quantidade de bem que eu tenho, mas é a quantidade de presença que eu tenho de Deus na sua vida. Deus quer entrar na tua vida, quer mudar a tua vida. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia! Eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei como é que o teu barco veio aqui nessa manhã. Se tem algum entulho, tem alguma coisa, você vai, joga fora, esvazia o barco, aleluia, prepara a rede, que Deus quer fazer milagre na tua vida. Existe um convite para você aqui, o mesmo convite que Jesus fez para Pedro. Jesus fez: Pedro, a partir de hoje, vocês não serão mais pescadores de peixe, mas vocês serão pescadores. Olha, ele não mudou nada, pastor Adriano. Como assim? Serão pescador do quê? Se eu não vou ser pescador de peixe, eu vou usar o que eu te abençoei, a sua profissão, quem você é, para que vocês ganhem agora homens. Você não será mais pescadores de peixe, mas são pescadores de homem. Você não entendeu o que eu quero dizer? Deus nessa noite, nessa manhã, Ele não está chamando você: olha, você tem que ser pastor, você tem que ser missionário, vou ter que mandar para... Não, Deus quer te abençoar aonde você está, para que lá você, pela tua vida, pelo seu testemunho, você seja pescador de homem. Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, você vai dar testemunho de Jesus, aleluia, porque a sua vida vai estar cheia de Jesus, as suas redes vão estar lavadas, e quanto mais Deus te abençoar, mais as redes vão se rasgar para poder abençoar outras pessoas. Você está me entendendo? Se você está me entendendo, nessa manhã, saia do seu lugar. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã. Saia do seu lugar, venha. Aleluia. Oh, saia do seu lugar. Venha.
partir de hoje, Pedro, você vai continuar fazendo o que você faz, sendo pescador. Só que vai ser pescador de homens agora. Aleluia. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado. Fecha os olhos, vai falando com ele. Decidido, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pede que Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para no lugar da tua vergonha, eu vou te amar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te amar. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidido, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pede que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te amar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? A palavra profética foi liberada sobre a minha e a sua vida nessa manhã. O Senhor disse para mim e para você que Ele está neste lugar. Ele já encheu o nosso barco. E agora, ao sair daqui, nós precisamos ter apenas uma certeza no nosso coração, que embora estejamos cheios de peixe, Ele está dizendo: reparta, 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 deixe o peixe aqui, deixe para aquele que precisa, avance, vai avante, porque eu tenho muito mais para a sua vida. Está comigo, é certeza de provisão, está comigo, é certeza de vitória, está comigo, é certeza de eternidade, está com Cristo, querido, é certeza de vida plena, de alegria, porque está cheio de peixe, não é certeza
certeza de que hoje tem peixe, mas amanhã pode não ter. Mas estar com Cristo é certeza de que hoje tem peixe e amanhã vai ter peixe também, porque Ele é o Senhor, dono de todas as coisas. Então, ao sair daqui nessa manhã, não perca de vista essa palavra ministrada para o meu e para o seu coração. Viva a palavra, creia na palavra e creia no Deus da palavra. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que nessa semana você possa experimentar tempo de profundidade, de intimidade com o Senhor, que você possa decidir, seja intencional e viva o sobrenatural do Senhor na